A paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja no seu coração. Hoje, nesta noite, as nossas vidas fizeram atenção ao Senhor e paramos esse momento para oferecermos uma adoração, para fazermos declaração de amores e temores ao grande Deus. Vamos iniciar essa adoração a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos começar hoje nossa adoração com louvores. Daqui o profeta-chefe Marlon, menino que encontrou com o anjo e aprendeu a tocar por ensinos divinos. Está aqui como eu, como você, peregrinando nesse corpo de terra, mas com a consciência que já tivemos divinos encontros com o Senhor, e esta virtude que uma vez recebemos permanece em nós. Adoremos com cânticos. Amém?
ao redor, tudo se faz ao teu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me amar, pequeno e frágil, tendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que eu haja ofereci. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Crente ao ateu, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia o céu foi, acendendo fogo, resgataram ele até o chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Coisa que
Queridos, eu queria saudar com um amor entranhável de irmão Tiago Andreoni, Cidade de Luz, Minas Gerais. Já estive aí, já dormi nessa cidade, já orei, já adorei a Deus, já recebi milagres, já fui vaso também, usado para Deus fazer milagre na vida de alguns aí. É um prazer, irmão Tiago. Depois o irmão me chama no PV, vou pedir, irmão Maxwell, para passar para você o meu número, tá? E está chamando nós aí nas mensagens nesse momento aqui. O Maxwell está me passando. E eu vou, depois do culto, entrar em contato com o irmão, tá bom? Queridos, a terra está cheia de igreja. Quase toda a terra está cheia da palavra Cristo, de religião, de costumes, de ministérios. As igrejas vivem se repartindo, né? E eu queria aproveitar um minutinho aqui, tirar 10 minutinhos para falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que nós estamos fazendo ainda em um pequeno número, mas esperamos que isso alcance a muitos. Por quê? Para desejo de crescer, o CNPJ que nós usamos, de forma alguma, queridos. Porque nós encontramos o fardo leve, o jugo suave, encontramos a voz mansa e meiga do Senhor e entramos para o seu repouso. Porque, queridos, uma organização, ela dá-se o nome de hierarquia ministerial. Dentro de uma religião, ela é massacrante ao dom de Deus. Ela é massacrante ao testemunho de Cristo, que é ter um povo que se tornem um corpo. Quer dizer, pessoas que convivem umas com as outras, sem ambas perseguirem umas às outras, sem ambas contenderem entre si. Queridos, e alguém pode dizer é impossível. Não é impossível. Se você falar que isso é impossível, você está falando que Deus é incapaz de administrar aquilo que Ele criou e de apacentar a criação. Então Deus apacenta anjos, apacenta homens, e Ele já deu esse testemunho. Observa no tempo que Cristo desceu e viveu em Jerusalém, no corpo humano de Melquisedeque, e reinou por anos, por muito tempo em Jerusalém. Caça uma briga entre os membros. Não tinha. Fala que o seu reino era de paz e de prosperidade. Então o Senhor, Ele é um governo pleno. E Ele sabe instruir a criação. Sabe desenvolver a introdução de uma pessoa dentro da outra, onde elas se tornam um corpo, como os ossos de uma perna, né? Sendo diferentes, mas os encaixes da canela, o osso da canela com o osso da coxa, com o osso do quadril, com o osso do calcanhar, são diferentes, mas o Senhor moldou o osso da canela para encontrar com o osso da coxa. Então, quando Ele encontra com o osso da coxa, ele tem uma moldagem. E quando aquele mesmo osso da canela encontra com o osso da coxa, na parte de baixo, quando ele encontra ali com o calcanhar, com os ossos que compõem o pé, ele tem outra moldura. Outra moldura. Então, quer dizer, são diferentes o pé
da coxa são diferentes, mas o osso da canela encaixa com o pé e com a coxa, porque isso é criação de Deus. Então ele falou que ele faria com a sua igreja como ele fez com o corpo. Colocar um dos membros, ó. Olha, não tem estralo, não tem os ossos, um não precisa ferir o outro para viverem junto. Então assim, Deus é capacitado, ele é apto para governar espíritos e carne nessa condição. Então eu queria falar para você que ele não mentiu quando ele disse em 4 aos Efésios acerca da constituição da igreja, que ele criou dons para o crescimento de Cristo, do corpo de Cristo, né? Então era o corpo de Cristo, dom, poder, união, santidade, pureza, amor, sinceridade, verdade, salvação. E eu queria te falar um pouquinho, tá? Às vezes eu tenho dificuldade para resumir o assunto. Eu gastaria às vezes aqui meia hora, 1 hora para às vezes expressar aquilo que o Senhor me deu como luz acerca da graça, acerca da convivência ministerial segundo a luz da graça de Cristo, onde o ministério se torna um corpo e não se tornam senhores, dominadores de um sobre o outro, né? Então veja bem, você já leu que o pastor manda no diácono na Bíblia? Você já leu que o ancião é uma autoridade sobre o cooperador? Você já leu na Bíblia que o fundador da igreja, ou que fosse presidente perante os homens, seria uma autoridade sobre os demais? De forma alguma. E foi essa formalidade que o governo exige uma legalização dos templos para contribuições. E é lícito que se faça, porque quando cobraram o imposto de Cristo, ele estabeleceu esse mandamento. César cobrava tributos, impostos, né? E ele disse que nós pagássemos os impostos, porque César necessitaria desses impostos para administrar as gentes, né? O povo, para socializar, cuidar, saúde, estrada, educação, segurança e demais coisas. Mas ele falou uma coisa: olha, mas vocês não dê para César o que é de Deus, e nem dê o que é de César não dê para Deus, e o que é de Deus não dê para César, tá? Então ele repartiu lei e graça, tá? Então quando César cobrou o imposto, o que acontece? A igreja foi criada uma lei que é obrigado a criar uma administração que responde por um CNPJ. Se não me falha a memória, eu acho que é 9 pessoas, né, Marcelo? Formada por 9 pessoas, uma legalização de uma administração de uma igreja. E o que as igrejas fizeram? Pegaram essa obrigação com César de criar um CNPJ, e aí lá exige o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, etc, etc, etc. Então exige, né, que os cargos, essas 9 pessoas, são 9 cargos, tá? Então o que as igrejas fizeram? Elas pegaram e atribuíram essa legalidade perante César, né? Essas 9 pessoas, quem é o presidente lá, e atribuiu, introduziu dentro da igreja. E agora que é esse direito perante César, que é perante os governos, agora implantar como reino doutrinário e hierárquico na graça de Deus.
Então, a graça, o presidente, irmão, ele é um só. Ele não morre. Chama Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Não vai ter outro. Todo aquele que disser eu sou o presidente, quer dizer, eu sou o cabeça, ele vai ter como adversário Cristo. E Cristo vai ter ele como adversário. Porque isso aqui é para César. E eles querem pegar isso aqui, não. E agora eu que presido a reunião. Se alguém recebeu uma revelação, se alguém recebeu. Eu sou o presidente aqui legalmente, perante as leis. Mas às vezes aquele que é presidente, ele só recebeu um talento. Mas às vezes o outro, que não é presidente, um mais novo, de uma outra região, creu depois, ele recebeu 5 talentos. E sobre ele está os mistérios de Deus. Só que esse aqui, que é presidente, ele chega e tira os direitos daquele que Deus colocou como para presidir, que se Deus deu 5 talentos, o que recebeu 5 talentos é que tem de presidir sobre o que tem um. Porque ele tem, irmãos, ali, presta atenção, vamos fazer uma comparação. Aquele que é presidente, ele tem 1 talento. Só que o que às vezes não é o presidente, não está no corpo dessas 9 pessoas, ele recebeu 5. E como que aquele que tem 1 vai saber administrar os outros 4 talentos do outro? Se ele não conhece, se ele não tem entendimento, se as coisas são ocultas e além da sabedoria humana, não são apalpáveis, são manifestas por graça. Então ali, naquele que recebeu 5, Deus tem 4 universos de segredos, de mistérios, de concessão, de instrução, de ensinos, de libertação, de poder, de dons, de maravilhas sobre aquele. Então aquele era o que deveria vir presidir. Porque nele ia manifestar, irmãos, aquilo que toda a igreja ia compreender. Por quê? Porque todos os 5 dons que foram repartidos no meio da igreja, 1 para um, 3 para outro, 2 para outro, 4 para outro, e outros que têm 5, lá, aquele que tem 5 também ia compreender o que tinha 5. Porque é aquele que, um outro terceiro lá, que ia manifestar sobre ele o mistério dos 5 talentos. Irmãos, aquele que presidia também tinha conhecimento daquela glória e sabia que aquilo era divino. Mas o que acontece? Quando, irmãos, o que preside não foi o que Deus elegeu em glória, em dom, em eleição, em ensino, em doutorado, ele lê lá 4 de aos Efésios. Eu tenho orgulho de entre nós, irmão, tem um doutor, chama Zeferino. Irmão, Deus deu para ele. Se a terra soubesse o que aquele menino recebeu, a terra inteira queria ouvir. Ele tem um cultinho aqui, nem tem quase. Às vezes eu sou mais conhecido, mais popular do que ele. As pessoas me acessam o meu culto mais do que ele. É porque vocês não conhecem. Ele é no mínimo 100 vezes maior do que ele. Porque o que Deus deu para ele, deu excelsidade, ensino e magnitude. É para ele que abre os selos, é para ele que abre a ciência. Ele é meu mestre. É ele que Deus elegeu, olha lá. Irmãos, o Senhor elege quem ele quer. Lê lá 4 de aos Efésios e me explica quem é o doutor que Jesus colocou na igreja. E o Senhor deu uns para profeta, dons, viu? Dons. Tá bom? Dons. Deu uns para pastor e outro para evangelista. Outros, irmão, para apóstolos. E deu outro para doutores. Dons. E ainda fala que Jesus, nele mesmo, deu. Deu uns para profeta, inclusive tem... Irmão, a gente fica triste. Porque às vezes o que preside, irmão, recebeu o apostolado, né? Que seria um pastor, um ancião, o ministério da palavra. Mas no meio da sua igreja, Jesus repartiu dons de profeta. E alguns, para rejeitar a obra de Cristo, que ele que deu, fala, ele desceu as partes mais baixas, subiu as mais altas, sentou à direita de Deus e ele mesmo deu aos homens. Deu o dom da profecia.
Irmãos, alguém não, e fala que primeiro Deus deu autoridade sobre a igreja de apóstolos, e a segunda autoridade da igreja, está escrito, irmão, 12 de Coríntios, a segunda autoridade, já é autoridade, são os profetas. Mas por isso que as igrejas estão brigando com Jesus, porque elas querem eliminar a segunda autoridade da igreja. Você não pode pregar, você não pode presidir, eu não te dou liberdade. Se você passar uma noite orando, você não pode entender uma busca de dons, uma dispensação, um aconselhamento. Você não pode impor mão na cabeça. Como é que um profeta não põe mão de cabeça, irmão? Se foi a primeira coisa que Deus ungiu nos profetas, foi as mãos. Vai, e debaixo das vossas mãos eu operarei milagres. Vai impondo as mãos. Repara lá. Então, veja bem, irmão. Então é estranho. E aí o que acontece? A terra está em conflito. Observa bem, porque os homens quiseram eliminar a organização de Deus. E aquilo que foi constituído para dar para César, eles querem eliminar o reino da graça de Cristo. Que é a igreja, irmãos, presidida pelo dom de Deus, pela unção de Deus. Por isso que as brigas estão lá, porque quando o Espírito Santo entra na igreja, aquele que tem autoridade de punir, sentar, disciplinar, tirar os direitos, vai lá e pune. E hoje as igrejas, irmãos, repara o que eu estou ouvindo. Acabou os profetas, acabou os evangelistas, acabou os doutores. Acabou tudo. Os homens de fogo. Por quê? Porque o ministério, irmão, querem impedir a graça, o reino de Deus, irmão, segundo a Constituição divina. Então eu vou tentar simplificar, irmão. Por exemplo, vou tentar simplificar para que os irmãos entendam, tá? Então essa Constituição, presidente, vice-presidente, conselho, os irmãos do conselho, isso é perante os homens, irmãos. Isso não é perante a graça de Cristo. A graça de Cristo, irmão, não tem região. Aqui eu sou o presidente. Aqui Jesus, irmão, na graça é o presidente. Irmão, a religião, ela faz assim, ela faz uma reunião e o conselho, eles constituem um conselho, um grupo de pessoas e lá eles decidem. E dá o nome de tradição, de dogma, de costume, de top de ensinamento. Irmão, e implantam como lei na igreja. E aquela lei é para gerar direito a eles, para eles tentar controlar o povo. Aonde esse controle, irmão, ele é do Espírito Santo. Jesus falou, olha, e o Espírito Santo vai escrever na tábua de carne do coração, e ninguém vai ensinar nem os pequenos e nem os grandes. Lê lá em Hebreus. E ninguém ensinará ninguém. Porque se o Espírito Santo está dentro da pessoa e veio guiar, quer dizer, veio ensinar e veio dar dom, o Espírito Santo vai fazer duas coisas, né? Dar dom, que é consolar e operar milagre, e guiar, e escrever a lei, quer dizer, revelar para eles o mistério de Deus, aquilo que é além dos olhos, tá? Então é aquilo que é além da física, do que é físico, do que é apalpável, do que é racional, tá bom? Do universo de Deus. Então veja bem, aí eles confundiram. E agora, o que eles falam? Agora colocou uma hierarquia. Esse é o presidente, esse é o vice, esse aqui é o mais velho, esse é regional aqui, né? Aí põe na música um local, um regional. O local só pode fazer isso. O Espírito Santo no local só pode fazer isso. E o Espírito Santo no regional pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. O ancião local não pode ordenar. O ancião novo não pode ordenar. Só o ancião velho de um conselho. Irmão, será que idade tinha Ananias que ordenou Paulo apóstolo? E qual era o ministério dele, irmão? Ele não batizou? E quem enviou ele para batizar, irmão? Foi o diabo? Foi os homens? Foi descomunhão com o ministério? Foi a desorganização? Ou foi aquele que é dono da igreja e organiza ela porque ela é para ele? Ele apareceu e manifestou a sua vontade quando Ananias recebeu o divino aviso ou divina revelação
ele questionou: Senhor, esse homem é perseguidor, querendo dizer: o Senhor, eu faço o que eu quero, eu sou o Senhor dele e seu. Você é meu servo, eu que mando em você. Vai lá, impõe as mãos, profetiza a cura, batiza ele e ordena ele apóstolo. Irmãos, Paulo saiu e não foi tomar conselho com Pedro, que era o apóstolo mais velho, não, que significaria hoje o pastor presidente, o regional, o ancião presidente, o regional. Não foi não, irmão. E ver qual foi o direito, irmãos, que o Senhor deu os outros sobre ele, que era o mais novo. Fala que quando Paulo era o mais novo e quando ele encontrou com Pedro, que era o ministério mais velho, fala que ele pegou Pedro em desobediência. E a Bíblia é clara, que o mais novo resistiu, o ministério mais novo resistiu o ministério mais velho na cara. Deixou escrito, irmão, para deixar exemplo. Deus, ele não muda. Ele não é do mais velho nem do mais novo. Ele é de todo aquele que tiver na palavra, de todo aquele que aceitar o senhorio, o domínio, a graça, o governo, o que é chegar entre vós o reino do céu. É um Deus mandando de tudo e de todos. Só que agora tirou esse governo. É tirado de entre as igrejas desse tempo o reino dos céus. E é colocado dentro das igrejas agora as administrações humanas, legais, civis, né, constituída segundo as leis do país, segundo o que é o mais velho. Onde está escrito: obedece os mais velhos, irmão, se eles saírem da palavra. Meus filhos, observem bem, isso aqui eu queria ter uma facilidade de transmitir essa informação, que se você conseguisse transmitir, se você conseguisse entender, você passava a noite ligando para mim essa noite, para você entender o que é um homem no ministério, segundo a graça de Cristo. Segundo, é um fardo leve, o que é uma convivência ministerial e de uma igreja, segundo a graça. Se numa igreja o ministério tem inveja um do outro, não está na graça, irmão. Um irmão domina sobre o outro fora da palavra, fora da guia do Espírito Santo, por direitos de cargo. Isso não é graça. Onde está escrito, irmão? Onde é que está escrito? Deixa de obedecer Jesus e obedece os que ministram. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos que ministram e pelos que são ministrados, irmão, porque às vezes nós falamos muito dos que ministram, mas às vezes os que são ministrados, os ouvintes, irmãos, também eles estão cegos, surdos e mudos acerca do que eles devem seguir. Em algum lugar vocês leram para a base do seu caminho, da sua caminhada, seus pregadores, seus que ministram? Ou o Senhor disse para honrá-los em duplicada honra, se eles estiverem no Senhor? Se estiver no Senhor, se estiver dentro da palavra, e se estiver fora, desonrai ele em duplicada desonra. É assim, irmãos. Então, veja bem, não existe, irmão, hierarquia ministerial segundo a constituição dos homens. Temos de amar todos. Temos de considerar quem é do ministério e quem não é. E outra coisa, irmão, a religião, você quer ver um sinal de religião? É disputa por região e por cargo. E você quer ver uma coisa, um sinal, você que está ouvindo essa live, você quer saber se você é religioso? Se você estiver dentro de uma igreja e dentro de você está lutando por um cargo e não por uma caridade e não por um aperfeiçoamento segundo a graça e por um cargo, só que você não quer que o povo descobre, para não chamar você de solícito, não chamar você de puxa-saco, eles falam assim, babaô, eles falam, tem um cara de nome aí, eles põem. Você está entendendo? Mas veja bem, irmão, então você é doente. Porque você prefere ser mais fiel ao ministério do que fiel a Deus.
Então você é daquela igreja. Porque se você fosse de Deus, você nunca privilegiaria os homens mais do que Deus. Você honraria os homens mais do que Deus. Paulo foi bem claro. Quando o poço trouxe a novidade em doutrina, ele falou, não, quem seguir isso aí é nada. E outra coisa, se eu sirvo a vocês, não sirvo a Deus. Se eu sirvo a homem, não sirvo a Deus. Irmãos, todo ensino fora da palavra, se é fora da palavra, e Deus é só aqui na palavra, não pode tirar nem acrescentar, eis aqui o seu reino, a palavra. Se alguém acrescentou, foi quem? Foi o Espírito Santo? Foi quem? Foi a verdade? Foi a graça? Foi a salvação que acrescentou? Então não haverá nova lei. Haverá, irmãos, entendimento. Evolução em entendimento. Quando fala luz em luz, não é uma nova doutrina. Não é acrescentar a doutrina que o Espírito Santo já revelou, porque ele é perfeito, irmão. O Espírito Santo nunca mandou Paulo, Pedro, João, Tiago, Jesus fazer aqui, Deus em Cristo. Mano, fez uma coisa que era imperfeita. Tudo que eles fizeram é perfeito. Porém, ele disse, eu falo em parábola, em enigma, em incógnita, para que muitos não entendam. Mas aqui, todos que lêem aqui vai ter um entendimento racional. Mas é só o racional. O de Deus não entende. Tá bom? Então, nós temos de orar para que o Senhor abra a sua palavra em nós. Tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho para você aqui, ver se eu consigo resumir aqui se eu acho aqui uma frase que resume. Que eu não preparei nenhuma coisa aqui, irmão, para falar para vocês. Isso aqui veio aqui agora. Tá bom? Veio aqui agora. Então, o que eu queria falar para você, olha, vou te falar aqui só para você, característica, fala aqui, o fruto conhece a árvore. Então, eu vou te falar aqui do fruto da religião. Fruto da religião. Essa região é desse irmão. Aqui fulano é o presidente. Aí eu tenho a fazer um batismo, eu tenho de perguntar à pessoa. Eu quero fazer um avivamento, uma busca de dom, um jejum, uma oração, uma retirada. Tem de perguntar ao líder. Tem de passar numa reunião, tem de orar. Tem de ter aprovação do conselho. Você é religioso, você está em uma religião. Esse fardo é leve, porque é onde o homem governa, irmão, e um homem tem que ter domínio sobre o outro. Presta atenção no que eu vou falar. O que está presidindo tem medo do outro, se o outro se destacar. Se o outro atrair gente, se o culto dele encheu, se a oração dele encheu, se a irmandade tem mais comunhão com ele, quando ele prega, quando ele ora. Entendeu? O que acontece? O que tem um cargo mais elevado começa a perseguir esse. Perseguir ele com medo dessa pessoa se destacar. E a irmandade dá mais ouvido a esse tal irmão ou essa tal irmã do que esse líder. Então ele começa agora disfarçadamente. Não pode descobrir que ele é invejoso. Não pode descobrir que ele é ciumento. Porque a inveja é do diabo. O ciúme é do diabo, mas o obreiro é de Deus. Ele é o ministro do Senhor. Ele é ungido. Tem de estar nele a perfeição da palavra. Ele não pode ser pego em transgressão para que a irmandade não desacredite nele. E a irmandade faz de conta que não está vendo. Aí começa a descobrir. E aí ele atende um culto ali, prega ali, leva uma mensagem ali, faz uma unção ali. E aí começa. Você estava lá, quem estava lá, o que aconteceu, que hora terminou, passou do horário. Está entendendo? Ele ligou e foi lá e tinha muita gente e começa a falar, é idolatria, irmão. Não é idolatria. Onde Paulo estava tinha uma multidão, onde Jesus estava tinha uma multidão, onde Pedro estava tinha uma multidão. O dom de Deus, irmão, é para atrair uma multidão. Se como é que chama lá o cantor? É Gustavo Lima? Se Gustavo Lima atrai a multidão, que é um homem, Ronaldinho Gaúcho, Maria Mendonça, 3 milhões de pessoas, entendeu? Nós vamos agradecer essas pessoas, quer dizer, às vezes não estão, às vezes nem falando das coisas divinas, mas, né, cada um na sua condição, na sua profissão, na sua satisfação, naquilo que ele acha por bem. Irmão, não é uma glória isso? 3 milhões de pessoas? É uma glória para ela, parabéns para ela. Quantos faz a mesma coisa que ela faz e não consegue o êxito que ela consegue? Então, ela está sendo glorificada nesse trabalho.
admirada. Está entendendo? Glorificada não quer dizer a glória de Deus, não. É a glória dos homens, porque os homens também têm a glória dele. O dinheiro é a glória. Até o diabo tem a glória dele, irmão. O que o diabo falou com Jesus? Eis aqui o meu reino e a glória deles. Então a beleza é uma glória, a saúde é uma glória. Você entendeu? Vamos deixar esse negócio para não perder tempo nisso, não. Então, veja bem. Escuta aqui para você ver. Escuta aqui para você ver. Então, se Deus criou o homem, e naquilo que o homem não está glorificando a Deus, atrai uma multidão, e naquilo que Deus colocou no homem para glorificar a Deus, e a glória de Deus tem de exceder, ser maior do que todas as glórias. Então, quando um dom está manifestando para glorificar e dignificar a Deus, irmão, aquela glória tem de exceder todas. Ele não é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele não excede tudo e todos. Então, a glória que manifesta no homem, para identificar a graça, a salvação, o reino, a plenitude, o Espírito de Deus no homem, tem de exceder, tem de ter multidão mesmo. Então, não é idolatria, não. É porque Deus em tudo, ele é glorificado. Então, o dom é um testemunho de Deus no homem. Então, é para ser admirado, seguido, tocar na roupa, ir atrás. Você está entendendo? Então, veja bem. Então, hoje, por exemplo, eu moro em Urandi, eu atendo aqui ministro em uma igreja, eu atendo eu não sei, mas é muitas cidades, eu não tenho uma briga com uma pessoa. E nós nunca fizemos uma reunião aqui dentro de 4 anos, dia 11 agora, para resolver uma briga de irmão. E nós não temos briga. Porque nós estamos vivendo segundo a graça. Irmão, agora eu vou te falar agora, por exemplo, eu vou dar agora para você sinais se você está na graça. Onde há graça não há domínio humano. Onde há graça, o dom de Deus é em primeiro lugar. Tá? Onde há graça, a caridade. Onde há graça, a união. Porque o Espírito Santo que está em mim não vai botar eu para brigar com o Espírito Santo que está no seio. Agora esse irmão é ungido. Ele recebeu essa unção de quem? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Agora o outro lá é usado por quem? Pelo Espírito Santo. Como que o Espírito Santo que manifestou no outro causa ciúme em mim, que também sou ungido pelo Espírito Santo? Quer dizer, o Espírito Santo está brigando com ele mesmo? Está causando dissensão entre ele mesmo? De forma alguma. Então, aonde há graça, irmão, há a vida da palavra e há os sinais vitais do reino de Deus. Sinceridade. Onde você vê irmão falso, não é graça. Ele pode ter lá, estar tomando a ceia com Jesus. Você acha que Judas entrou na graça? Ele não entrou. Ele não agraciou de Cristo. Ele agraciou de Herodes, das 30 moedas. Só que não fica, irmão. O pecador não permanece na congregação do justo. Não permanece. Ele pode passar lá e ficar um tempo, mas ele sai. Porque, irmão, a injustiça não aguenta viver com a justiça. A falsidade não consegue viver com a sinceridade, porque a sinceridade chega na cara e fala assim, você é falso. Mas o religioso sabe que o outro é falso e bate nas costas. Irmão, e depois sai lá e traz. Sai lá e traz. Então, a religião, irmão, é um lugar de hipócrita. E sempre cabe mais um. Você entendeu? E a graça é lugar de sincero. E sempre cabe mais um. Então, se você tem vontade de viver o Evangelho de Cristo, a graça, vem para cá. Se você está no lugar, se você tem que receber um dom e você não tem liberdade de executar, você não está na graça, irmão. Porque se Deus te deu o dom e exige que você granjeia para você salvar, e exige que o dom produza fruto, que é emprestar aos banqueiros, correto? É produzir fruto. Então, só para nós dar uma pincelada, um dia nós prepara uma matéria aqui para a gente falar assim um tema bem bacana acerca de graça e a religião. A religião, todo mundo fala que é a graça. Toda religião, se você tiver nela, fala que é a graça. Se uma igreja falar que ela é a graça, irmão, ela é realmente a antigraça.
a anticristo, a antideus. Se uma igreja falar, e Marcelo está falando aqui, ó, que tem igreja que fala que é a porta, essa eu nem sabia, é nova. Mas se tiver, irmão, essa é a graça, essa aqui é a igreja que Deus deixou, Deus revelou para tal irmão que fundou. Irmão, não era para Jesus, irmão? Agora Deus quebrou o vínculo com Jesus e recomeçou com outro de 100 anos para cá, 200 anos para cá. Irmão, não há outro enviado do céu para ser edificado nossa fé e nossa esperança, a não ser em Jesus Cristo. Só quem edificar nele. Sabe o que é edificar nele? Não é usar o nome dele. É usar o nome e guardar a lei. É ter ele como verdade, como caminho. Só que as pessoas não conhecem Jesus porque não lê Bíblia. Você lê Bíblia? Não lê, né? Só lê para uma mensagem de consolação, para um sentimento de consagração, né? Para um jejum. Mas você não vai atrás da palavra. Vai ler atrás da palavra e confere se esse reino aqui está dentro da sua igreja. Se não estiver lá, entendeu? E Jesus pode até passar lá por dom. Agora, por graça, não. Tá? Por graça, não. Porque se a sua igreja, se o seu ministério não agraciou de Cristo, eles não têm prazer nessa lei, não. Eles não têm prazer. Porque isso aqui é ruim para eles guardar. Entendeu? Porque a religião, eles querem ter domínio para o ministério. A irmandade tem que ter comunhão com o ministério. Quer dizer, tem de obedecer a decisão ministerial. Não é não, irmão. A igreja de Deus, o ministério tem que ter comunhão com Jesus. Comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com a palavra. Para eles ser transmissores. O ministério não passa de ser um transmissor da divina revelação e da palavra e de anunciar o evangelho. Só uma perguntinha. O Senhor chamou os apóstolos e falou assim, ó, vocês são 12, 11, 10, 14, né? Que terminou lá em 14 apóstolos, veio 2, Matias e Paulo por último, né? E Judas, no meio do caminho, perdeu o direito. Então, se considerar Judas, é 14, se não considerar, é 13. Ele falou assim, os apóstolos, vocês vão, depois vocês chegam lá na frente, de tempo em tempo, vocês fazem uma reunião, cria uma doutrina, vai e prega essa doutrina que vocês criou. E o que 2 ou 3 de vocês confirmar aqui na terra, eu confirmo lá no céu. E quem crê nessa doutrina que vocês decidiram na reunião e for batizado, crendo na doutrina que vocês criou lá na reunião, eu vou salvar. Ele falou isso? Falou? Mas não é isso que vocês estão fazendo. Não é isso que as religiões estão fazendo. Reuniu 2 ou 3 aqui, concordou na terra, agora Deus concorda, quer dizer, o reino vai do ministério para Deus. Reino é, quer dizer, quem manda, né? Então o ministério agora é que manda na decisão do trono. Não é venha a nós o teu reino, é chegado o reino de Deus. Reino de Deus que é Deus que manda nos homens. Então ele falou, não foi isso não, vai e faz reunião, e o que vocês concordarem, à luz da mente suas, à luz da fé suas, que vocês concordar, vocês pregam. E o povo que crê no que vocês ter por verdade, ter por doutrina, eles vão salvar de forma alguma. Ele falou, antes falou, todo mundo que seguir a doutrina que vocês criarem serão anátemas, malditos. Eles chamam esses de falsos mestres. Ele disse assim, ó, ide e anunciai o evangelho. Sabe o que é evangelho? Ele falou, não acrescenta nem tira ele. O evangelho de São Marcos, São Mateus, São Lucas, São João, mandou anunciar o evangelho. É tudo que vocês não fazem. Vocês pregam, a religião, ela pega uma mensagem do evangelho da Bíblia só para a libertação da igreja, para a consolação, para a motivação, para ter uma aparência de salvação, mas não tem. Porque eles não creem em toda a Bíblia. Eles creem que na Bíblia tem a palavra de Deus, mas não é a única e inteira palavra de Deus. Achou a diferença? A graça, ela crê na inteira e não desvia. Porque quem está na graça tem Jesus por perfeito, irmão. Tem os apóstolos por iluminados. Tem toda a Bíblia como única palavra de Deus. Você entendeu? E os filhos da teologia, que pegam um capítulo para contradizer o outro. E contradiz. E está a briga aí agora. Você entendeu? Pega um versículo de Paulo para contradizer o outro. Nisso aqui Paulo era novo convertido. Aqui o Espírito Santo estava aprendendo, mas Paulo
Entendeu? A palavra que era imperfeita. Então, você está falando que aqui nada é de Jesus, nada é de Paulo. Se Paulo era recém-convertido, e se a palavra é segundo o entendimento do que prega, então você está falando que ela não é lei, nem palavra de Deus. Você está falando que eles não são verdadeiros. E que você quer. Entendeu? Então, você está desconsiderando o Espírito Santo quando ele disse ao homem. E toda palavra é perfeita e ela é de proveito e de salvação, irmão. Toda palavra de Deus é boa. Se você eliminar aqui, meu filho, você vai arrumar problema com quem escreveu ela, né? Que foi, é palavra de Deus. Aqui não é palavra de Paulo, não é de João, não é de Tiago. Aqui foram dados direitos para saudações, para algumas colocações pessoais, mas aquilo que é doutrinário, irmão, não. Aquilo que é lei, não. Agora, aquilo que é história, né? Entra aí alguém que fez parte da história, da convivência, né? Agora doutrina eles nunca criaram. Agora foi colocado dentro do texto as saudações, né? Vamos falar assim, uma carta direcionada, mas não teve mandamento local, irmão. O mandamento para o Brasil não pode adulterar. Na África pode adulterar. Para a igreja de Corinto é um mandamento. Lá Deus exigia isso. Para Roma é outro. Para Colossenses é outro. Entendeu, irmão? É um só Deus, uma só fé, um Jesus, uma só palavra, um Espírito Santo, um só juízo para todo mundo, irmão. Tá? Então, aqui fala que Deus, ele é sábio. Tá? Deus, ele é sábio. Ele é sábio. Então, se ele precisasse repetir as mesmas doutrinas em todas as cartas, ou não era Deus um tolo, um nécio, um tardio? Então ele creu para você crer em toda a palavra. Se você não crê, né? Então há uma doutrina diferenciada por região. Entendeu? As regiões tinham os costumes, irmãos, mas a palavra, aquilo que é lei e mandamento, ele é generalizado. Tá? Deus não vamos falar assim, parcial, não. Tá? Ele é pai e a lei que é para um é para outro. Ele não é, vamos falar assim, um Deus que tem injustiça. Porque se ele cobra uma coisa de mim, não cobra de você. Então aí ele foi injusto. Botou em mim um fardo mais pesado que em você, ou vice-versa. Beijo para você, tá bom? Você ficou nervoso ou gostou? Tá bom? Então, independente de você gostar ou não, compartilha. Tá bom? Compartilha que você faz o bem. Jesus falava assim, eu vou pregar umas coisas para vocês aqui, os meninos. Só que vocês não vão entender nada que eu estou pregando. Nada. Mas vai passar os dias. Vai passar uns dias, depois que eu for embora ou lá na frente, vocês vão entender. Então eu vou falar um pouquinho de graça aqui, tá? E às vezes vocês não vão entender nada. Tem alguém que aqui ouve isso aqui só com uma palavra de libertação, tal. Irmão, tá demorando com isso aqui. Irmão, se você soubesse que isso aqui é muito acima de uma cura, de uma libertação, nós estamos falando de a sua libertação. Quem estiver na palavra, o que ele pedir a Deus em nome de Jesus, ele recebe. E tem muita coisa que você não recebe, porque você está seguindo tradição, costume, religião, e está fora da palavra, você está orando, pedindo, você vem buscar a palavra aqui, entendeu? Deus até manda uma palavra aqui na minha boca, você acha que é com você, mas Deus te acha fora da palavra, em discórdia, às vezes ele nem vai cumprir. E nem em outro lugar que você vai pregar, que você é o mesmo. Né? Eu vou nessa igreja, eu vou naquele culto, eu vou naquele agora. Meus filhos, estejam na palavra, para que todas as coisas sirvam para edificação. Tá bom? E agora, outra coisa, vamos falar de sabedoria, irmão. Se você tem prazer com uma pessoa, o que você vai fazer para ele? Tudo que estiver ao seu alcance, você faz para ele. Você não nega quando você tem prazer. Então Deus tem prazer no obediente. Quando ele disse, tenha prazer na minha lei, ele está falando porque eu tenho prazer naquele que guarda ela. E eu tenho desprazer naquele que rejeita ela. Tá bom? Você imagina um filho revoltado com o pai. Já viu essas famílias? Tem gente que ele repudia o pai, a mãe. Quando ele conversa com as pessoas, ele ignora ao extremo o jeito do pai. É como aquele que se diz filho de Deus, mas ignora isso aqui que eu estou falando. Você não está me ignorando, eu estou falando da palavra, do reino de Deus.
Tá bom? Então, em outro momento a gente fala mais disso, tá bom? Então nós vamos aqui, hoje, ler um texto em Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao 6. Quantas horas aí, Max? 10:05? Tá bom. 10:05. Colossenses. Ele não quer que eu fale, irmão, que ele está perguntando como é que escreve Colossenses. Como que eu não falo, irmão? Meu assessor, irmão, nível superior. Vamos lá, com 2 S, depois um N, um S só. Maravilha, irmão. Glória a Deus. Tá bom, vamos lá? Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao 6. Aguinha aí, Max. Vamos lá, meus filhos. Compartilhou aí, mandou o link. O culto hoje está chato, tá? O culto hoje está luz. O culto de mais luz que nós tivemos aqui foi hoje. Mas isso aí é para quem tem olhos, né? O que adianta a luz para quem é cego? Não adianta nada, né? Não sabe se está de dia ou está de noite. Né? Para quem gosta, para quem a treva é a luz, isso aqui é uma perturbação. Mas para aquele que está em busca da luz e já tem ela, isso aqui é uma ampliação de luz. Isso aqui é tudo que uma pessoa que conhece o reino, que conhece a graça que é o... Eu fiquei 42 anos em 2 religiões, irmão. Quase morri. Porque quando eu caçava a suavidade da convivência era só espinho. Era um irmão brigando com o outro e a inveja era que dominava. Tá? Vamos lá? Então, se você vive em alguma religião oprimida aí, você sabe do que eu estou falando. Não bate, né? Compartilhou aí, meus filhos? Vamos agora atrás de uma palavra viva, né? Porque Jesus instruía, mas também ele dava comida e libertava o povo, não é isso? Tá. O Maxwell falou aí para vocês levantar, dar uma esticada no corpo aí, para não dar muito sono, senão vai dormir, cochilar aí, tá bom? Maravilha? Não cochila não, irmão. Já viu falar se cochilar o cachimbo cai? Se cochilar aí você perde a benção. Compartilhe, tá bom? Vamos lá, vamos junto nessa missão. Glória a Deus. Só para a gente terminar, nós vamos perturbar todos os reinos. Jesus veio perturbar todos os reinos e introduzir o reino de Deus. Só que a terra tinha costumes, reino. O que eu vou chamar de reino, irmão? Costumes. Eu acho que isso é certo. Aquele grupo de pessoas acha que aquilo essa semana a gente fez um batismo de frente. A irmã falou: é demônio, irmão, é demônio. Eu perguntei ela: por quê, irmã? Quem falou que não sei que o batismo de costa é o certo? Onde é que está escrito? Mas eu vi nas igrejas. Mas quem foi que criou lá na igreja? Mas irmã do céu. Vamos lá? 4 de Colossenses, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Lemos com a luz e guia do Espírito do Deus vivo. Amém? Amém. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Observe, igreja, a diferença. Orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Não é a porta da leitura, da palavra. A palavra ela vai acima da leitura, além da leitura. A fim de que falamos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Olha aqui, irmão, nós temos de estar presos no mistério de Cristo, na palavra de Deus. Não é nas tradições, nos costumes, nas religiões.
não é aquilo que usa o nome de Cristo. É aquilo que Cristo estabeleceu como caminho, verdade e vida. Vamos lá? Vamos lá, o versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Até aqui a leitura. Amém, irmãos? Amém. Falei amém na leitura, né? O irmão falou, você está imitando os pastores, irmão Tião. Os pastores falam amém. Bom, a Bíblia também fala amém, né? Você pode ver o Apocalipse lá, fala com amém. Né? Uns falam Deus seja louvado, outros falam amém. E eu não sei o que eu faço aí, irmão. Mas eu vou procurando também achar a luz da palavra, né? Para que ela abra em mim, senão eu estou morto, né? Porque se falar dela, sem conhecimento dela, sem manifestação dela em mim. Olha o que lemos, irmãos. Perseverai na oração. Olha, não perca tempo. Sobrou um tempinho em joelho. Velando nela com ação de graça. O que Deus está falando? Nunca ore, nunca pare para orar a Deus. Você também reconheceu que Deus tem feito no passado e no presente por você. Desde o foro de vida e o oxigênio que é gratuito, né? Nos hospitais a gente paga, que é gratuito. Irmãos, nós temos de agradecer, desde o pão de cada dia, as demais coisas, né? Até pelas provações, porque nela é quebrantada as nossas soberbas, os nossos orgulhos, e nós arrependemos da maldade, e aqueles pecadinhos que a gente pecou, e ninguém viu, e a nossa consciência dormiu, aí tem hora que você tem que cair numa provação para lembrar, voltar e reconciliar com Deus, para tirar do juízo aquele erro. Porque se você não tirar, ele vai ser lembrado, tá? E ele pode te punir, né? E pode, às vezes, vamos falar assim, tirar os seus direitos para com o Senhor. E tem gente que fala assim, mas eu estou sentindo falta da glória, da graça, da unção, do mistério. Mas, irmãos, é porque o pecado está superabundando no seu olho, na sua boca, nas suas atitudes. Você vem num culto, você vai numa igreja, conversa, fala de Deus, fala que você é filho e servo de Deus, mas você não aparta do pecado, tá? Então, lute contra o pecado. Sendo pecador, mas lute contra ele. Assuma a inimizade com o pecado, ainda que sendo pecador. Mas assuma a inimizade que Cristo assume, ser seu advogado, seu ajudador, seu livramento. Tá? Então, na sua pouca força e até na multidão dos seus pecados, faz pacto de servir, adorar, amar Deus e a sua lei, Deus e os seus princípios. Semelhança, copiar a imagem, ser seguidor, é fazer como ele fez. Então, observa bem, não esquece, porque, presta atenção, igreja, você já fez um favor para alguém e depois você não quer tornar a fazer um segundo favor para aquela mesma pessoa porque ela não parou para agradecer pelo primeiro que você fez? Quando Deus fala ação de graça, Deus está falando com você, agradece pelo que eu já fiz, que eu faço mais um. Ele está falando assim. Porque Deus é vivo e não é morto. E ele tem sentimento. Ele alegra e entristece. Se ele não tem prazer com a morte do ímpio, ele tem o quê? Tristeza. Se ele alegra quando alguém arrepende e adere aos seus princípios. Se ele alegra, ele entristece quando alguém está nos seus princípios. Sai dele. Está ouvindo esta palavra? Cabe Jesus no teu coração? Cabe na sua consciência a aprovação que Deus é perfeito, que Jesus é perfeito, que a palavra é perfeita, ainda que a sua consciência declara que você é imperfeito, mas você declara que ele é perfeito? Se você declarar que ele é perfeito, você, por causa da bondade, da expansão
do tamanho da bondade dele que excede a distância de terra em céu, a distância da galáxia, das águas dos mares. Não há nada que possa medir a misericórdia de Deus. Olha, para você hoje conhecer a pessoa, a condição misericordiosa de Deus de compadecer. Ele pegou o melhor que ele tinha no céu e deu pelo pior que tinha na terra. Ele falou: eu dou um justo pelo um pecador. E quem é de vocês que é pai, que é mãe, que é irmão, que é amigo, que dá a sua vida por alguém que peca, por alguém que é imoral, é indecente, é corrupto, e dá oportunidade a ela? Irmão, a igreja, as pessoas, os religiosos estão tão distantes de Deus, porque se alguém errar e querer servir o Senhor, e às vezes aquela pessoa que errou já fez tanta coisa para Deus, já atendeu tanto pobre, já trabalhou tanto na igreja, já lavou, já cantou, irmão, já deu tanta ajuda, tanta oferta, e ele errou e caiu, ele está querendo voltar, e você não quer receber ele. Não é ele que não presta, é você que não presta. Porque se você prestasse, você queria que toda a terra arrependesse, e você fazia igual Cristo, todo que arrependesse ele recebia, você não recebe. Você critica. Você fala que o arrependido não é de Deus. Você já viu falar que o diabo arrependeu? Não, por isso que ele não é de Deus. Porque ele não arrependeu. Ele quer uma glória, ele quer um reino. Ele quer uma condição. Quem compara, fala que quando ele olhou o reino de Deus, falou: eu quero subir aos céus e ser como Deus. Então ele assumiu, ele não quis reconciliação, senão tinha perdão para ele, porque Deus a ninguém nega arrependimento. E se você que está aqui ouvindo, e você que está aí ouvindo, e você conhece os seus pecados, e tem dentro de você um arrependimento pleno, sua alma chora, se deleita de amor pelo Senhor, e aqueles que te vê por fora não conhecem o arrependimento que tem dentro de você pelo Senhor, e alguém acha que Deus não agraciou mais de você. Errou. Eis que vejo graça, eis que vejo abundante graça, porque não há quem arrependa que o Senhor endureça o seu coração, não há quem queira o Senhor que o Senhor não lhe quer. E hoje te diz o Senhor: eu vou fortalecer os teus princípios, eu vou reatar os molhos da sua alegria, eu vou criar os caminhos de honra para você. E olha, e para mostrar que eu te amo por causa dos que te acusam, eu vou justificar o meu amor por você ainda nesse corpo de Cristo. Porque você não deve satisfação da sua alma a ninguém. Sabe por quê? Te diz o Senhor: porque eu te criei para mim. É eu que te justifico. Quem tentará acusação contra o escolhido, tenta acusar, e até é acusado. Mas, irmão, porventura é ele que vai te julgar no último dia? É ele que tem poder sobre o universo para te dizer se é um câncer que vai florescer em você, ou é uma viagem para o exterior que vai vir? É ele que vai falar se é a riqueza que vai te visitar ou é a pobreza? Se você vai ser feliz no seu patrimônio ou você vai ser viúva antes do tempo? Se seus filhos serão a alegria da sua casa ou criminosos, revoltados contra os pais, espancadores de pai e de mãe? Porventura o domínio da vida está sobre ele? Eles têm domínio sobre o universo, sobre o amanhã? Sobre as pessoas, sobre o vento, sobre a natureza, sobre o acontecimento? Eles podem parar o sol para não amanhecer amanhã? Eles podem impedir que a noite não passe? Que nas épocas certas não vem mais o frio ou não vem o calor? Quem é o homem para te julgar e te impedir? E a quem eu devo satisfação?
Se eu sou pastor e você é ovelha, e a terra onde você fores é minha pastagem, eu que cuido do seu interior. Mas eu sou ciumento, te diz o Senhor, daqueles que me amam. Por isso eu vou te justificar diante dos que te acusam. Não é porque você deve satisfação, muito menos eu, te diz o Senhor. É por causa das tristezas que lhe causaram. É por causa das dores que lhe causaram. É por causa das saudações, tá? Das desconsideração de irmão que tiveram com você. Eles não são sábios. Porque eles trabalham matando, acusando, cobrando e acham que são justos. E acham que eu estou aprovando eles, que eles são amantes de justiça. Se o homem amar justiça no outro, ele já está condenado. Porque com o jugo que ele julga, ele será julgado. E quem é o homem que bate no peito e diz: eu não devo o Senhor? Eu não devo sangue. Eu não devo a perfeição das brancuras das vestes de Cristo. Quem é que pode dizer: Cristo morreu em vão, porque ele morreu para perdoar, e ele não tem o que me perdoar, porque eu nunca errei? Quem é que nunca pediu perdão? E se você cobra, quando o outro erra, você faz justiça com ele, você está excitando o juízo de justiça de Deus. E se você não é justo, e Deus, você excitou o julgamento com justiça, e não com perdão, não com tolerância, nem com misericórdia, o Senhor vai te derrubar do trono das palavras, do trono da soberba, do trono do seu orgulho. Sabe aqueles amigos que você mentalizou eles, falando como você está colocado, e vendo o outro, mostrando o outro lá embaixo? Ó, você já viu falar roda gigante? Mudança de cativeiro? O Senhor falou para nós não alegrar nem com a queda do inimigo. Nem com a queda do inimigo, que o Senhor não tem prazer na morte, na condenação, de condenar ninguém, porque Ele é bom. Ele até faz isso, mas não é o que Ele quer. Ele não quer que a gente tenha alegria nisso. Porque se eu tenho alegria na queda até do inimigo, eu mostro que eu não amei Ele. Eu não tive perdão para aquele que me odiou. Por isso, você que me odeia, eu te amo, Tolentino, fica tranquilo, eu não vou orar para sua queda, não. Deus que te abençoe. Seja bendita a tua vida em Cristo. Seja abençoado os teus passos e que o Senhor guarde a coroa da vida eterna para você, as benções desta vida. Tá? E eu faço isso porque eu tenho de ser sábio. Olha aqui, nós temos de andar com a sabedoria. Se eu preciso da benção, eu também sou falho, sou fraco, e eu dependo que Deus me ajude e me apoie, e eu só consigo isso. Não consigo isso por obra, porque a graça não é dada por obra, a salvação não é dada por obra, quer dizer, nenhum homem tem a perfeição em atitudes. É por graça. Graça quer dizer amor, um amor de Deus além do que você merece, além da justiça, que é com perdão e paciência e tolerância. Mas se você não acreditar, eu vou pregar para mim, para você ver que a palavra vive, para que a palavra manifeste em mim. Eu vou ser abençoado por esta pregação, porque eu abençoei os que me perseguem, os que me odeiam, os que me rejeitam, os que me chamam de anticristo, de falso profeta, de rebelde, porque eu obedeci o Senhor quando Ele me contou os seus mistérios e manifestou em mim o seu caminho. Glória a eu para a contradição dos homens, cumpriu. O Senhor veio para a contradição. E para que muitos me contradizessem, entendendo que era uma rebeldia e não uma obediência, uma revelação, até hoje me maldiz por aí. Mas no céu eu sou bendito, porque eu ouvi todas as divinas revelações e segui elas. Não estou me justificando, ali eu estou fazendo uso da palavra. Meus filhos, ouve a palavra com sabedoria, tá? E dá ouvido a esta palavra, porque o céu hoje quer mediar por você, quer penetrar em você uma força nova. Glória a Deus, quer estabelecer sobre você o abrir da palavra, o abrir do Espírito Santo, a glória da unção, para que manifeste o mistério. Sabe o que é o mistério? É um mistério, quer dizer, tudo que é além da racionalidade. Tudo que é racional não é mistério. É apalpável, está no âmbito da interpretação, do discernimento, da compreensão. Aleluia. Mas mistério é aquilo que você realmente é um mistério. Isso aí. O que você me fala daquilo? Mas eu não sei falar, aquilo é um mistério. Então é além da sua compreensão.
Acredite que hoje esse culto é um mistério de Cristo manifesto à terra. E o mistério de Cristo vai te visitar. O mistério do Cordeiro, da graça, da unção, da vida, da salvação, do poder, do milagre. Olha, na visão eu vejo famílias com dissensões, dificuldade de convivência, dificuldade de ouvir os conselhos, as palavras, o jeito de cada um, mas em nome de Jesus Cristo, a mulher sabe edificar a casa. O marido sabe edificar a casa. Os filhos sabem edificar a casa. Ó o que lembra? Andai com sabedoria. Andai com sabedoria. Irmãos, com os que estão de fora e com os que estão de dentro. Ouve esta palavra em nome do Senhor Jesus, como o céu abriu, ali naquela oração de Salomão, e Deus falou: olha, Salomão, hoje eu não vim te dar, foi mistério, foi dom de cura, hoje eu vim te dar sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus. Acredita em nome do Senhor Jesus, a sabedoria do céu vai te tomar agora. Recebe aí! A sabedoria de Deus é além da luz humana, da intelectualidade, da informação, é além do coach, é além do PhD, é além da tecnologia, é além da faculdade. Glória ao nome do Senhor. Você acredita que o QI de Cristo vai te visitar? A intelectualidade do céu vai te visitar? Aleluia! E uma das primeiras virtudes, irmão, da sabedoria de uma pessoa ser visitada pela sabedoria divina é quando ele gera convivência, ele é compassivo. A sabedoria de Deus, ela é compassiva. Ela entra e sai no casamento, nos filhos, no trabalho, na rua, no vizinho. Ele convive, aleluia, sem adversidade, sem contenda, sem inimizade, compassiva. Ele convive com cada um na condição dele. Isso é sabedoria, Paulo. A sabedoria, aleluia. Quando Jó falou de profundidade de sabedoria, Paulo chegou e falou: olha, agora eu vou falar uma coisa para você, Jó. Eu vou falar do núcleo da sabedoria. Do núcleo da sabedoria, sabe o que é? É a profundidade, a excelência da sabedoria. E quando foi que ele manifestou ela? Não foi as coisas inefáveis, não. As coisas inefáveis foi informações lá de cima, ele ouviu coisas inefáveis. A sabedoria foi quando ele encontrou com o tolo e deu um de tolo e conviveu com ele. Olha, não brigava com o tolo, ganhava o tolo. Encontrava com o sábio, dava um de sábio e ganhava o sábio. Encontrava com um sem lei e se transformava em um sem lei e convivia com aquele fora da lei sem brigar por aquele fora da lei. Você está entendendo? Então, o religioso ele briga tudo, ele não tem convivência, ele acusa a maneira da pessoa vestir, o que a pessoa fala, o que ele faz, o comportamento. Ele ignora a intelectualidade, ele ignora o entendimento da pessoa acerca daquilo outro. O sábio não. Ele pode até não concordar, mas não demonstra. Onde que ele chega, ele convive, porque a sabedoria, a Bíblia fala que ela é compassiva. Ela convive com cada um na condição que ele encontra com ele. Ouve esta palavra. E a sabedoria está rodando a terra. Fala assim, ó, que a sabedoria passa nas entradas da cidade, nos montes, nos bairros, caçando, aleluia, alguém que ela possa repousar, porque uma das tristezas de Deus é ver a criação da tolice. Então brigar é tolice, contender é tolice, julgar é tolice, cobrar é tolice, ignorar é tolice, irmão. Não perdoar é tolice, se sentir sábio e entendido é tolice. Todo sábio, aleluia, entende que ele não entende nada. Todo aquele que se diz entendido, tem uma opinião formada, irmãos, ele é um tolo, aleluia, com um saco carregado nas costas de burrice, de ignorância. Glória a Deus. Irmãos, um sábio nunca se sente sábio. Ele sempre vai se sentir tolo. Você não vê a sabedoria, ela não se sente sábia.
Todo dia ela fala: Deus, eu vim aqui para você me dar uma aula de manhã e de noite. A sabedoria toma aula com o Senhor, por isso que ela é sábia. O sábio é o que aprende e acha que não aprendeu nada. E o tolo sabe, conhece o ABC e já sabe: eu conheço o céu, conheço Deus, conheço a graça, conheço a doutrina. Que doutrina que você conhece, irmão? Me fala a doutrina da sabedoria, me fala a doutrina do perdão, me fala a doutrina da mansidão, me fala a doutrina da conversão, me fala a doutrina da luz. Glória, me fala a doutrina do céu. Tenhais em vós um pouco de sal na palavra. Sai botar sal lá no mar, aquele sal cheio de iodo, jogar na língua e sair cuspindo sal. Qual é o sal que você fala? Tenhais um pouco de sal, um pouco de luz, um pouco de discernimento. Glória a Deus nas alturas do céu. Ouve esta palavra. Ouve esta palavra. Que ela está procurando quem quer representar o saber de Deus. Quem quer representar o entendimento de Deus, porque a sabedoria edifica a igreja, e quando a sabedoria visitou José, ficou rico. Quando a sabedoria visitou Daniel, 10 vezes mais sábio do que o sábio de Babilônia, onde ele entrava a prosperidade. Irmão, o dinheiro era uma simbologia de sabedoria. Quando Deus deu sabedoria a Salomão, até hoje está calculado 3 bilhões a sabedoria de Salomão. Se juntar aí os 10 mais ricos do mundo desse tempo, não dá metade, irmão, do que ele tem, do que ele teve lá atrás. Assim diz os estudiosos, são base de escritores. Eu não estava lá e nem somei, não. Estou passando informações, irmão. E a sabedoria? Agora, casa hoje, nos empresários de hoje, ali, os provérbios, a sabedoria dos provérbios. Então, se ele falava, ele praticava. Se ele praticava, irmão, era transformado em admiração, em lucro, em edificação, em construção. Glória a Deus, aleluia. O saber, irmão, porque ninguém, aleluia, pratica e constrói aquilo que você não sabe. Então, hoje Deus quer te ensinar acerca de sabedoria. Ouve esta palavra. Dá conta de crer? Com a sabedoria, você vai receber a cura, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar bem da manutenção do teu carro, da limpeza da tua casa, vai cuidar bem do seu cabelo, do seu casamento, vai conhecer a palavra, vai conhecer Jesus, e você vai ser bendito na terra. Abre a boca e dá glória a Deus, porque o céu quer te pegar com a mão e te fazer diferente. Irmão, aquele que recebe a sabedoria é diferente. Se destacava. Entrou 4 meninos puros no reino de Babilônia, mas só um se destacava, porque a sabedoria só visitou Daniel. Olha, você pode estar junto com muita gente, adorando o mesmo Deus, mas se a sabedoria te visitar, se você dá conta, a sabedoria desce do céu. Aonde está? Nos mares, nas terras, nos homens, na faculdade. A faculdade dá conhecimento. Irmão, a sabedoria é um dom de Deus. Você acredita? Em nome de Jesus Cristo, sabedoria do céu, desce na minha mão aqui agora. E visita a mente dos que estão ouvindo esta palavra e esforçando para crer nela. Acredita que a partir de hoje a sua vida é diferente. A luz da sabedoria divina vai te tomar, e o milagre que você procura, pela sabedoria que te visita, você vai receber. Recebe aí a edificação da tua história, a exaltação de Deus na sua vida. Esta é a mensagem. Graça e paz da parte de Deus esteja conosco todos. Amém. Pode encerrar. Eu vou ficar em pé aqui. Que a paz, a graça, o evangelho de Cristo e a sabedoria de Deus repouse sobre as nossas vidas e mantenha e permaneça entre nós para sempre. Amém. Saudações a todos. Deus abençoe.